Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. André Salvador, representando a Bayer Crop Science na área de Digital Farming. Acho que o Dr. Lísio já nos ajudou bastante com a introdução dos desafios que é a produção hoje de alimentos nos trópicos, com a agricultura tropical. Fica fácil de entender a necessidade de uso de tecnologias para produzir com mais sustentabilidade e mais eficiência. E para isso a Bayer construiu essa área de Digital Farming, que é como se fosse uma startup para ter um pouco mais de velocidade dentro da própria empresa e a garantir que a gente consiga de uma forma inovar de uma maneira mais rápida, trazendo sustentabilidade e eficiência para dentro da otimização dos usos de herbicidas, inseticidas, fungicidas e monitoramento das doenças, fungos, plantas daninhas. Então, dentro do nosso projeto, começamos em finalzinho de 2014, 2015, e hoje somos uma área com quase 100 pessoas. No Brasil, nós somos em 18, quase 20 colaboradores, distribuídos aqui no Brasil, Canadá, Estados Unidos, um outro time, França e a Alemanha. Como que funcionam as nossas soluções? Praticamente a gente usa tudo que o Dr. Lísio já comunicou, de agricultura das coisas, tecnologias que já existem no mercado, utilizando essa validação dentro da agricultura. Então, dispositivos, sensores móveis, centros de comando, tudo que já existe de agricultura de precisão, a gente faz um ciclo de validação muito rápido para conseguir fazer o uso dessas tecnologias na agricultura. A principal delas tem sido o drone. E desse uso, a gente começou o ano de 2015 com 3 grandes perguntas para os nossos agricultores. 3 dores de cabeças super importantes para ele. A primeira delas foi o clima, para a tomada de decisão. Se vai chover, se não vai chover, o quanto vai chover, para poder saber se vai fazer o plantio, se vai fazer uma pulverização. Segunda grande dor de cabeça que os nossos agricultores nos passaram foi plantas daninhas, doenças e insetos. Na agricultura, o agricultor não vê isso como um investimento, e sim como um custo. Ninguém gosta de colocar herbicidas a mais, inseticidas a mais e fungicidas a mais só para contaminar alimento, não. O agricultor tem muita visibilidade do que ele faz e muita intenção de não contaminar nada. Pelo contrário, ele gostaria sim de abaixar os custos e para isso essas tecnologias, para tornar isso ainda mais sustentável. E terceira dor de cabeça dos agricultores, mão de obra, tanto a qualidade quanto a disponibilidade de competências e conhecimento dos agricultores para fazer esse trabalho. Então, dentro do monitoramento de plantas daninhas, insetos e plantas daninhas, começamos um trabalho bem interessante, usando imagens de satélites para ver se era possível mapear plantas daninhas. Chegamos à conclusão que não tinha resolução suficiente para fazer o controle e começamos a adotar drones. Em 2016, pelo Drone Show, 168 empresas já trabalhavam com drones no país. 2017 já estamos com 462 empresas ou montando equipamentos ou fornecendo equipamentos para diversas áreas e setores no Brasil. A regulamentação da ANAC, do DCE, aconteceu dia 5 de maio e dia 9 de setembro, permitindo então que a gente usasse isso de uma maneira segura e regulamentada. Então o que a gente faz hoje? A gente usa os drones para fazer qualificação e quantificação de plantas daninhas e gera um mapa para o agricultor só colocar o herbicida onde ele tem realmente o problema. Então a gente consegue, em alguns casos, economizar de 30% até 90% dos herbicidas depois da dessecação. Então o jeito mais fácil de fazer isso foi trazendo um vídeo. Como se sabe, as plantas daninhas estão se tornando cada vez mais resistentes a alguns herbicidas. Entre as novas armas contra elas, uma que vem crescendo no mundo todo são os drones equipados com máquinas fotográficas. Com as imagens que eles captam e a ajuda de programas de computador e de profissionais especializados, é possível combater as plantas daninhas de maneira bem mais precisa, com menos produto químico, mais eficiência e mais sustentabilidade. O setor de Digital Farming da Bayer começou em 2016 um trabalho para desenvolver e difundir essa tecnologia. O projeto piloto está sendo realizado em Goiás, com lavouras de soja, mas deve se expandir para outras culturas e outras regiões do país. As imagens são captadas em 3 momentos do ciclo de produção, sempre com voos simultâneos de 2 tipos de drone. Um é este aqui, ele tem asa fixa e voa como um avião. O outro é este, que voa como um helicóptero. Eles voam sozinhos, seguindo um plano de voo pré-determinado. O drone-avião faz um trabalho mais quantitativo. Ele fotografa todas as áreas da fazenda
gerando cerca de 500 imagens a cada 100 hectares. Já o drone helicóptero vai a locais específicos, desce até bem perto da planta e faz fotos de resolução mais alta. O primeiro voo acontece no final do vazio sanitário, quando as plantas daninhas reinam praticamente sozinhas no solo coberto apenas pela palha da colheita passada. As imagens dos 2 drones são enviadas pela internet a computadores como este, que junta todas as fotos para formar uma imagem única do talhão. O software de identificação de plantas daninhas analisa a imagem e realça os pontos onde elas estão presentes. Em seguida, um profissional especializado confere as informações e analisa as fotos feitas mais de perto pelo drone helicóptero. Assim, ele consegue identificar as espécies e descobrir onde estão os bancos de semente das plantas invasoras. O resultado é um mapa como este, que pode ser visto no computador ou num tablet. Cada pontinho verde indica a presença de uma ou de um conjunto de plantas daninhas, e você pode ampliar cada área para localizar as fotos feitas de perto pelo drone helicóptero. Depois desse primeiro voo, o produtor faz a dessecação, isto é, aplica o herbicida em toda a área que vai ser plantada. Algumas semanas depois, pouco antes ou após o plantio, os drones decolam novamente para uma segunda varredura fotográfica. Agora, as imagens vão mostrar onde estão as plantas daninhas de difícil controle, ou seja, as que conseguiram sobreviver à aplicação do produto químico. O sistema vai gerar então mapas e relatórios para orientar a próxima aplicação de herbicida, que pode ser feita de maneira muito mais precisa, com o tipo certo de produto e apenas nos locais necessários. O terceiro voo acontece algumas semanas depois, quando a cultura semeada já cresceu, mas ainda não cobriu toda a superfície do talhão. O objetivo aqui é descobrir quantas são e onde estão as plantas remanescentes para dar a elas um tratamento adequado no próximo ciclo. Pode-se usar essas informações para fazer também uma terceira aplicação de herbicida, ainda mais precisa do que a anterior. Embora o objetivo principal seja combater plantas daninhas, as imagens captadas pelos drones proporcionam também outras informações valiosas para os agricultores, principalmente no voo final, quando a lavoura já está formada. Analisando o vigor das folhas, você pode avaliar quesitos como a preparação do solo, a qualidade do plantio, o índice de germinação das plantas e até ver sinais de ataques de pragas. E consegue estimar melhor também a produtividade daquela safra. Com esse sistema de controle, é possível economizar de 30% a 70% em aplicação de herbicidas e manter níveis mais altos de produtividade. O objetivo é ajudar o agricultor brasileiro a produzir mais alimentos, mais fibras para tecidos e mais energia renovável para alimentar, vestir e mover o mundo. Esse trabalho começou com 16 agricultores, 64 mil hectares, e a gente fez em uma safra 30 mil hectares de drones para aprender o uso da imagem da tecnologia. Agora, nesse ciclo, nessa safra 17-18, a gente fez 30 mil hectares no primeiro mês. Então, a gente já está com 52 mil hectares em 60 dias, permitindo que os agricultores façam esse trabalho de redução do uso de herbicidas no controle das plantas daninhas que são de difíceis controles. Hoje, 41 plantas daninhas já têm difícil controle no Brasil, resistente a algum químico, 7% do custo aumentando todo ano, e isso faz com que seja necessário um trabalho mais focado e otimizado por parte do agricultor. 13 mil imagens com aquele drone helicóptero, a gente consegue fazer 100 a 150 imagens por hora com 3 cientistas de dados que olham imagem por imagem. Nesse trabalho aqui, 51 espécies de plantas daninhas identificados em Goiás e praticamente todo o talhão com praticamente 10 plantas daninhas difíceis, diferentes dentro do talhão para serem controladas. O trabalho começa com o agricultor colocando o talhão dele no sistema. Uma vez que o talhão está no sistema, fica fácil daí da gente fazer o voo. O voo identifica a quantidade de plantas daninhas, então nesse exemplo aqui ele está com 8% de plantas daninhas, mas veja que ela está bem localizada. Então ele consegue voltar lá e tomar uma decisão e fazer a aplicação só nos pontos onde ele tem o problema, sem precisar fazer a área total. Aqui tem um exemplo da aplicação, alguns segundos de como que o sistema funciona dentro dos pulverizadores no campo. Então, o pulverizador trabalhando, ele está com o nosso mapa. Quando tem as plantas daninhas que foram identificadas, ele faz a pulverização só aonde o mapa dedicou a aplicação. A nossa responsabilidade e compromisso com o agricultor foi entregar essas informações 72 horas depois da coleta. Esse é o desafio.
a estrutura para fazer isso, de uma logística, colocar a internet de alta velocidade, preparar as equipes de drone. Das 400 empresas do Brasil, ninguém tem competência ainda e tamanho para conseguir fazer 1.200 hectares, que nem a gente precisa todo dia colocando isso. E agora começa o trabalho colaborativo de achar parceiros para fazer com que isso se escale para o Brasil inteiro. Só na soja precisariam de 900 drones para poder fazer esse trabalho, mas dá uma economia aí de bilhões de reais no uso de químicos só no controle da soja. No futuro, mais necessidade de desenvolvimento de tecnologia, então fizemos parcerias com a Bosch, exemplos de 2 vídeos que mostram o desenvolvimento de sensores para poder fazer a atuação. Então, o Smart Spray, onde a gente já consegue identificar também as plantas daninhas, doenças e insetos em tempo real com o uso de câmeras do próprio celular para fazer o controle. E o equipamento consegue, então, fazer a aplicação só quando ele identifica as plantas. Então, esse é o próximo nível de resolução para a gente. Começa com satélites num nível de resolução maior, vem para o drone, onde a gente tem ali 2,5 cm até 10 centímetros para fazer a atuação. E o próximo ponto vai ser quando a gente precisar fazer indivíduo por indivíduo, planta por planta. O outro vídeo também fica à vontade. Aqui é um exemplo do como é que funciona esse sistema. Apresentamos na Alemanha, na Agritécnica, agora em novembro. Essa parceria, esse produto vai ficar pronto lá para 2020, 2021, 2022, apesar de todo o trabalho ter sido iniciado ano passado. Na sequência, um pouco mais de soluções. Eu acho que eu tinha mais um vídeo para mostrar, mas fica tranquilo. O importante dessa mensagem é conseguir agora uma colaboração para mudar o jogo. Treinamento de operadores e a proteção dos operadores com EPIs. Se a gente fizer a conta, 200 milhões de habitantes no país, 20 milhões de agricultores, 10% disso, 2 milhões, de repente, de operadores que estão trabalhando com os químicos. Até treinar todo mundo, a gente vai precisar de uma capacidade técnica de quase 20 anos para fazer o treinamento. Mas e se a gente mudar o jogo? Se as empresas decidirem utilizar essas metodologias e daqui a pouco não vender mais os agroquímicos e fazer a aplicação com o próprio drone, a gente acaba com a exposição não só do ser humano que está fazendo o controle lá nas frutas, no tomate, nos vegetais, que são os principais focos de controle. A gente leva isso para um outro nível e garante a rastreabilidade, porque esses mapas de aplicação eles ficam gravados no sistema. A gente consegue trazer para a sociedade e para todo mundo, tanto aqui dentro quanto lá fora, o que foi utilizado, como foi utilizado. Daqui a pouco a gente não vai estar produzindo orgânico, mas também não vai ser um convencional sem informação nenhuma. A gente conseguiria ter um selo para poder rastrear e mostrar para toda a sociedade o quanto de agroquímico foi utilizado para desmistificar o uso coerente que a gente já faz hoje na agricultura. Fico à disposição também para qualquer pergunta durante o nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade.